Para alcançar o sucesso, as artes marciais mistas têm de ir além do que simplesmente ser um esporte que mostra apenas a luta em si. É preciso contar com personalidades únicas e histórias convincentes da vida real para atrair o interesse do público em determinadas lutas. Uma prática comum é colocar frente a frente dois lutadores que não se gostam ou que estão atrás do mesmo objetivo. Esse tipo de enredo envolve os fãs, mas a natureza imprevisível do MMA, sempre ela, pode muitas vezes tirar da gente aquelas lutas que pareciam destinadas a acontecer, e esse é o assunto do vídeo de hoje. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 rivalidades intensas que nunca tiveram uma luta. Número 10, Khabib Nurmagomedov vs Donald Cerrone. Pode ser uma surpresa para muita gente saber que quando Khabib Nurmagomedov estava escalado para enfrentar Donald Cerrone em 2014 e 2015, existiu uma rivalidade séria entre eles, liderada inclusive pelo russo. Eles trocaram farpas no Twitter. Cowboy vestiu uma camisa com um desenho de um urso apanhando para provocar Khabib, enquanto Nurmagomedov atacava incansavelmente o americano. Ele disse que pretendia comer Cerrone vivo, o chamou de farsa, de bêbado e até insinuou que Ronda Rousey o venceria facilmente. Tudo isso tomou uma proporção gigante e Cowboy admitiu que as provocações tinham mexido com ele e que Khabib ia pagar pelo que falou. Mas o que não é surpresa, porque o MMA é assim, é o fato de que a luta nunca aconteceu por conta de lesões de Khabib, que ficou afastado por 2 anos e chegou a cogitar a aposentadoria aos 26. Os dois nunca mais falaram sobre uma luta, mas considerando que Khabib é o atual campeão dominante dos leves e Cerrone agora tá lutando nos meio médios, essa luta provavelmente nunca vai acontecer. Número 9, Daniel Cormier vs Brock Lesnar. Depois que Daniel Cormier finalmente saiu da sombra de Jon Jones ao conquistar o título dos pesados em 2018 contra Stipe Miocic, um outro duelo expressivo foi colocado na frente dele e de todos nós fãs. Tratava-se do grande Brock Lesnar. Para surpresa de todos, Lesnar estava na T-Mobile Arena para o UFC 226 e imediatamente após a luta entrou no octógono de queixo alto e deu um empurrão no recém-coroado campeão duplo. Embora não fossem rivais declarados, os dois já se conheciam há 2 décadas, desde as competições no wrestling colegial, e seus times já tinham se enfrentado diversas vezes. Então Cormier e Lesnar já estavam um no radar do outro há tempos. Brock chegou a entrar no programa antidoping da USADA para se preparar e Dana White confirmou que essa era a luta a ser feita. Em entrevistas, disse sugeriu que Brock retornar para enfrentá-lo era uma decisão terrível e que ele mal podia esperar para botar Brock para dormir diante do mundo todo. Tudo corria bem e a rivalidade estava esquentando até que Dana White veio a público confirmar que Brock não queria mais lutar e foi um banho de água fria em quem sonhava com a super luta. Com os dois já na casa dos 40, Lesnar sem mostrar qualquer desejo de lutar e Cormier à beira da aposentadoria, essa é uma luta que vai ficar só na imaginação dos fãs. Número 8, Michael Bisping vs Chris Weidman. Embora nunca tenham sido escalados para lutar, Michael Bisping e Chris Weidman trocaram ofensas pesadas durante o tempo em que Bisping foi o campeão. Tudo começou depois que Weidman encerrou uma sequência de 3 derrotas consecutivas ao bater Kelvin Gastelum. Ele então desafiou Michael e o chamou de isso além de criticar Bisping por defender o título contra caras mal ranqueados como Dan Henderson, ao invés de outros contenders. Eles então foram pro Twitter, onde o nível baixou legal. Weidman passou dos limites ao fazer graça com o problema que Bisping tem nos olhos e, claro, o inglês rebateu pedindo que Chris mantenha seu pai na coleira. This is still my boy! As tuitadas continuaram no que é uma das rivalidades mais pessoais dessa lista e Weidman encerrou dizendo que daria um tapa na vista de Bisping. Ambos perderam suas lutas seguintes e quando Michael se aposentou em 2018, encerrou de vez a chance de vermos os ataques verbais se transformarem numa batalha física dentro do cage. Número 7, Daniel Cormier vs Ryan Bader. Lutadores dificilmente ganham a chance de disputar o cinturão pela segunda vez imediatamente depois de falhar na primeira, mas foi exatamente o que aconteceu com Daniel Cormier e isso custou caro a Ryan Bader, o que gerou uma rivalidade forte entre os dois. Depois de sua primeira derrota para Jon Jones, Cormier estava escalado para encabeçar um Fight Night contra Ryan Bader, que estava numa sequência de 4 vitórias consecutivas. A luta definiria o próximo desafiante até 93 quilos, mas o que aconteceu foi que Jones teve o cinturão retirado depois do acidente de carro que ele se meteu. Cormier assumiu seu lugar contra Johnson e se tornou o novo campeão. Ryan Bader foi de contender número 1 a lutador sem adversário que ficou para trás e teve que assistir Cormier
com o cinturão, então ele naturalmente estava irritado. Enquanto comemorava a vitória na coletiva de imprensa pós-luta com seu novo título, DC e Bader tiveram uma discussão agitada, mas Cormier levou a melhor nessa. I asked him to fight you because I just want an easy paycheck. They said, Daniel, what do you want? I said, I want the easiest fight in the division. I want Ryan Bader. Os dois declararam publicamente seu ódio e expressaram seu desejo de quebrar a cara um do outro, independente do título. Infelizmente, os deuses do MMA não colaboraram, embora essa ideia tenha sido levantada em 2019, enquanto ambos eram campeões duplos. Uma pena, já que a chance do UFC fazer um crossover com o Bellator é a mesma de CM Punk se tornar campeão mundial. Número 6, Demetrious Johnson vs TJ Dillashaw. Um dos argumentos contra o fato de Demetrious Johnson ser o melhor peso por peso do mundo era o nível de competição que ele tinha no peso mosca, então todo mundo se empolgou quando se falou sobre o recém-coroado campeão dos galos TJ Dillashaw descer para a categoria até 57 quilos. Ambos os lutadores e suas equipes pareciam gostar da ideia, mesmo que DJ tenha expressado o desejo de ver TJ competindo nos moscas ao menos uma vez antes de disputar o título, como forma de provar que ele era capaz de bater o peso. Na época, muita gente criticou a ideia e inclusive Dillashaw, que interpretou a ideia como um sinal de que DJ estava com medo de enfrentar alguém do seu calibre e procurando formas de evitar a luta de acontecer. O UFC estava ansioso para fazer esse duelo e por isso colocou os dois campeões no UFC 227 para construir a narrativa e colocá-los na mesma programação, mas quando Demetrious perdeu o título para Henry Cejudo e logo depois acabou rumo ao One Championship, numa troca por Ben Askren, qualquer possibilidade de ver DJ vs TJ foi enterrada. Considerando que Dillashaw caiu no doping imediatamente depois de sua estreia nos moscas, Johnson provavelmente tinha razão ao ser cauteloso em relação à capacidade de TJ de bater o peso de forma limpa e sem usar qualquer tipo de droga que aumente o gasto de calorias e ajude no corte de peso. Número 5, Rafael dos Anjos vs Conor McGregor. Na crista da onda, depois do nocaute em 13 segundos contra o então rei dos penas José Aldo, Conor McGregor estava com a ideia fixa de repetir o feito do Cage Warriors e garantir o segundo título mundial de forma simultânea no UFC. Mas no caminho de Conor rumo ao ouro dos leves estava o campeão Rafael dos Anjos, um desafio que muitos fãs acreditavam que testaria seriamente as habilidades de McGregor, que tinha atropelado todos os seus adversários no UFC até ali. A promoção começou voando, com McGregor e seu trash talk no auge, atacando a relação de dos Anjos com o Brasil, uma vez que ele vive nos Estados Unidos, prevendo o nocaute em 60 segundos e comparando Rafael a uma versão mais lenta e fraca de Aldo, até dando origem à famosa provocação da noite da calcinha vermelha. You signed to fight me, it's a celebration. You ring back home, you ring your wife. Baby, we done it. We're rich, baby. Conor McGregor made us rich. Break out the red panties. Créditos a dos Anjos, que segurou a onda diante do massacre verbal de McGregor. Existe até um vídeo de 10 minutos que mostra os inúmeros ataques verbais de McGregor contra Rafael, protagonizando quase um monólogo de provocações incansáveis. O triste é que dos Anjos nunca teve a chance de se vingar do irlandês, uma vez que ele quebrou o pé 2 semanas antes da luta. As consequências disso foram enormes, uma vez que Nate Diaz entrou em cena para substituí-lo e acabou protagonizando uma das maiores zebras de todos os tempos. Número 4, Cris Cyborg vs Ronda Rousey. De 2012 a 2015, o mundo viveu sedento por uma super luta entre Cris Cyborg e Ronda Rousey, mas elas tinham uma rivalidade legítima e não gostavam uma da outra. Ronda estava distribuindo chave de braço para tudo que é lado, enquanto Cyborg estava tirando a alma de outras mulheres com nocautes brutais, então naturalmente o mundo queria ver as duas lutando. A luta foi especulada pela primeira vez durante os dias de Strike Force, quando Rousey atacou a brasileira enquanto Cris cumpria a suspensão por ter caído no doping, impondo a condição de que elas teriam que se enfrentar no peso galo e não no peso pena. Nos anos seguintes, Ronda disse que Cris tomou tanto esteroide que não era nem mulher mais, chamando a brasileira de coisa. Pois é, pesado, né? Esses comentários fizeram Cyborg tratar uma potencial luta entre elas como a luta mais pessoal da sua carreira e dizer que estava desesperada para socar a cara de Ronda, mas o fato é que elas competiam em categorias de peso diferentes e eventos diferentes após o fim do Strike Force, e uma vez que Ronda sentiu o gosto da derrota ao cair com um chute na cabeça histórico de Holly Holm, não há a menor chance dessa luta um dia se tornar realidade. Número 3, Nick Diaz vs Jason Miller. É muito louco pensar que a desavença entre Nick Diaz e Jason Miller nunca teve uma luta entre os dois. A rivalidade começou e logo foi de 0 a 100 com a pancadaria de Nashville no Strike Force, quando Diaz e seu bonde espancaram Miller depois que o lutador interrompeu a entrevista pós-luta de Jake Shields. A confusão toda aconteceu ao vivo na CBS, diante de uma audiência enorme. Depois da zona, Mayhem fez campanha por uma luta contra Nick, que deu o primeiro soco na confusão. Ele até acusou
acusou Diaz de estar com medo, usando uma frase famosa do rival estampada na camisa. Miller insultou quase que o time rival inteiro e Diaz respondeu com aquele vídeo clássico mostrando os dedos do meio para a câmera. E então a gente tinha ali uma bela narrativa para promover uma luta entre os dois, mas como os dois estavam em categorias diferentes, Diaz ignorou os desafios de Miller e continuou defendendo seu título dos meio-médios no Strikeforce. Scott Coker tinha confiança de que em algum momento ia fazer essa luta acontecer, mas ele não contava com a compra do Strikeforce pela Zuffa em 2011 e Diaz foi logo atrás do cinturão do UFC, enquanto Miller não teve uma boa transição. A demanda por essa luta logo ficou para trás, uma vez que Diaz encarou nomes como GSP e Anderson Silva, enquanto por outro lado Mayhem sumiu. Número 2, TJ Dillashaw vs Uriah Faber. Companheiros de treinos que se transformam em rivais são sempre um bom enredo promocional em qualquer esporte, principalmente no MMA. Por isso é uma pena a gente nunca ter visto o líder da Team Alpha Male, Uriah Faber, encarar um de seus maiores pupilos e ex-camaradas, TJ Dillashaw. Os dois foram grandes amigos durante anos, mas quando Dillashaw trocou a academia por outra, o clima ficou pesado. Vocês conhecem a história. TJ foi atrás do ex-treinador da Team Alpha Male, Duane Ludwig, que rumou para Denver depois da conquista do título. E embora Dillashaw quisesse treinar vez ou outra com Faber e o time formado por caras que um dia ele chamou de irmãos, Uriah não se sentiu confortável em permitir que TJ Dillashaw aparecesse na academia esporadicamente. Eles já trocaram farpas na internet diversas vezes nos últimos anos, e eles são na verdade o centro de toda essa rivalidade TJ e Duane versus Team Alpha Male. A 25ª temporada do The Ultimate Fighter escrachou a desavença entre Faber e Dillashaw, e o sucesso que TJ teve ao nocautear por 2 vezes o também membro da Alpha Male, Cody Garbrandt, certamente seria multiplicado por 10 se ele tivesse enfrentado o patriarca da Team Alpha Male. Mas com Faber na casa dos 40 e Dillashaw cumprindo suspensão até janeiro de 2021, pode-se dizer que esse trem já partiu e a luta não deve acontecer. Número 1, Ken Shamrock vs Frank Shamrock. Amigos que viram inimigos é uma coisa, agora irmãos que viram rivais é outra completamente diferente. Embora Ken e Frank Shamrock não sejam irmãos biológicos, eles eram tão próximos quanto. Os dois cresceram sob a batuta de Bob Shamrock, que adotou um grupo de jovens problemáticos na Califórnia. Ambos dizem que Bob salvou a vida deles, mas quando Frank deixou a academia de Ken, a Lions Den, para criar sua própria academia e sair da sombra do irmão, a tensão e competitividade familiar se tornou pública. Nos anos seguintes, os Shamrock mantiveram a distância e com Frank não olhando nos olhos do pai deles, que era mais próximo de Ken, e considerando que ambos sabiam como vender uma luta, era evidente que uma luta entre eles poderia acontecer a qualquer momento, para que eles resolvessem suas diferenças familiares da única forma que eles sabiam. Seria uma atração e tanto para o pay-per-view. No fim da década de 2000, a luta chegou perto de ser realizada, mas acabou falhando, e os irmãos parecem ter resolvido suas diferenças de uma forma mais amigável. Existe um documentário chamado Bound by Blood que conta muito bem essa história entre os dois. E aqui vai um salve para Charlie Howard, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Charlie no Twitter através do @MMA_Charlie. E um salve também para Tom Ransom, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Twitter através do Tom A. Ransom. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.